Submeto à discussão do plenário o projeto de lei orçamentária 1256, de 29 de setembro de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bacabal, Maranhão, para o exercício financeiro de 2015. Em discussão, o projeto de lei. Só para discutir da tribuna, presidente, por favor. Vereador, você já está inscrito para o seu discurso? Presidente, eu não estou falando de discurso, estou falando de discussão do projeto de lei. Que você defenda o seu discurso daí dentro da sua cadeira. Vossa Excelência não pode permitir que eu defenda de lá? Pode ficar à vontade aí dentro da sua cadeira. Você é o Mas eu estou pedindo, presidente, estou pedindo que Vossa Excelência me dê a prerrogativa de usar a tribuna. Eu não Isso dou não é prerrogativa, fique à vontade dentro da sua cadeira. Mas regimentalmente eu posso usá-la, presidente. Você pode escolher. Não sei porque, Discutir o orçamento. eu não entendo por que essa intransigência de Vossa Excelência. Logo agora que nós estamos nos encaminhando para o final dessa sessão legislativa, até agora isso tudo transcorreu na maior democracia possível. Vossa Excelência agora tem um posicionamento injustificável, simplesmente por ser intransigente por ser, sem ter explicação. O seu discurso será da sua cadeira, fique à vontade. Senhores vereadores, primeiro lamentar a posição ditatorial da presidente nessa sessão. Quero falar, senhores, que hoje é um dia importantíssimo para essa casa, o dia em que nós nos encontramos diante de uma das prerrogativas mais importantes de um vereador, que é a análise e discussão da lei orçamentária anual para o ano de 2015, onde nós teremos diretrizes de fixação de despesas e também de receitas e de como isso vai ser gerido no município de Bacabal. Tive cuidado, senhora presidente, de fazer uma certa comparação acerca das previsões de gastos do município de Bacabal do ano de 2014 para o ano de 2015. E algo que me entristece e algo que me decepciona é que, no meu entendimento, no meu ver, as diretrizes que estão sendo tomadas em 2015, elas não atendem ao anseio da população. E aí eu defendo a minha tese. Se nós formos fazer uma comparação entre a LOA, Lei Orçamentária Anual de 2014, e a Lei Orçamentária Anual de 2015, nós vamos chegar a essa conclusão. E aqui vamos lá. Gabinete do prefeito, como citou o vereador Reginaldo do Posto, em 2014 havia uma previsão de 730 mil. Em 2015, fixou-se a despesa de R$1.591.000. Aquilo que a gente vê hoje no gabinete do prefeito como um penduricalho de empregos, tanto de familiares como de aliados políticos, isso vai aumentar, a vereadora Duda. Porque agora, essa Casa Legislativa está dando autorização para que ao invés de 730, ele possa chegar a gastar quase R$1.600.000, dando um aumento de 118% nesta previsão orçamentária. E aí então a gente passa a analisar outro órgão, Secretaria Municipal de Administração. Em 2014, fixou-se despesas ali de R$2.014.000. Em 2015, de R$7.312.000 na Secretaria de Administração. Talvez essa seja o número que mais salte aos nossos olhos. Um aumento de 263% na Secretaria de Administração, nessa fixação de despesas do ano de 2014 para o ano de 2015. E aí, se a gente for falar também da Secretaria de Finanças, que em 2014 teve R$2.022.000, em 2015 poderá contar com até R$5.207.000. E a pergunta que fica é se são essas de fato as secretarias que devem ser aditivadas para que os anseios da população e para que as dificuldades que a população de Bacabal hoje enfrenta sejam sanadas. Se não fosse o Fundo Municipal de Saúde e as verbas que são repassadas a Bacabal pelo governo federal, a saúde também teria tido um decréscimo. Só que pelo repasse federal, isso vai ficar em 31 milhões em 2015 e 30 milhões em 2014. Mas, senhora presidente, aí quando nós olhamos
quando nós nos deparamos com aquelas secretarias que, ao nosso ver, mais causam impacto na vida do cidadão de Bacabal, a gente vê que não está sendo olhado o anseio e a necessidade do povo. A Secretaria de Assistência Social, que é um dos motes do governo federal, que é uma das grandes propagandas de que a gente precisa tirar as pessoas da linha de pobreza, que a gente precisa fazer com que as pessoas mais carentes consigam a sua subsistência. A Secretaria de Assistência Social teve um corte, uma previsão de um corte de 49% de 2014 para 2015. E a agricultura, que nós tanto defendemos aqui, teve uma previsão de corte de 26,71% do ano 2014 para o ano 2015. Portanto, esses foram os levantamentos que fiz, senhora presidente, para pedir que antes de que nós aprovemos a lei orçamentária anual, de que antes que nós tenhamos que carregar o fardo de aprovar um aumento de 117% para o gabinete do prefeito, de 263% para a Secretaria Municipal de Administração, de 157% para a Secretaria de Finanças, antes de que nós aditivemos essas secretarias, que são importantes sim para o funcionamento básico e desenvolvimento do organograma desse município, elas são importantes, mas elas não são mais importantes do que aquelas secretarias que lidam e que tratam diretamente da dor das pessoas menos favorecidas de Bacabal. Por isso, eu sugeriria que nós pudéssemos, quem sabe, apreciar até uma sessão extraordinária, a LOA 2015, depois que nós tivéssemos as respostas de cada uma dessas pastas e de por que a necessidade dessa suplementação tão grande de um ano para o outro. É muito importante que a gente veja isso. O nosso site de transparência aqui em Bacabal, ele está deficiente, nós não conseguimos acompanhar, a população de Bacabal não está tendo a publicidade que merece, porque não é alimentado devidamente o site de transparência de Bacabal. Esse orçamento de 111 milhões de 2014, na verdade essa receita, previsão de receita de 111 milhões, nós não sabemos se de fato isso foi arrecadado no nosso município, quanto disso foi arrecadado. Ora, se nós estimamos uma receita de 111 milhões e, por exemplo, se nós tivermos arrecadado 80 milhões, isso implica diretamente dizer que o orçamento inteiro furou e que a gente vai trabalhar o ano inteiro com contingenciamento. Então essas eram as minhas palavras. Eu encaminho o voto pela oposição da Câmara Municipal de Bacabal, ao contrário à lei orçamentária anual que chegou até essa casa. E gostaria de contar também com a colaboração, compreensão de cada um dos senhores, que nós não carreguemos esse fardo muito pesado nas nossas costas. Presidente, eu queria versar aqui sobre algumas explicações. O vereador Florencio Neto fala do gabinete que sobe 117%. Nós temos que pesar alguns itens que são necessários serem pesados. Primeiro, no momento em que o município pede a suplementação, provavelmente é porque furou o orçamento foi pequeno, e baseado nisso o governo Zé Alberto está preocupado em aumentar a verba do gabinete. E nós estamos colocando aqui, que o vereador Florencio Neto disse que foi de 117%. Nós estamos estimando a inflação de 7% ao ano. A inflação de 7% ao mês. A inflação de 7% ao mês, ela vai gerar 84% ao ano. Então, o prefeito Zé Alberto ele está mais ou menos dentro do parâmetro necessário para o município de Bacabal, que não sofra mais a necessidade de uma nova suplementação. Então, 7% ao mês a inflação, nós ainda estamos estimando por baixo, porque a inflação está sendo muito mais do que 7% ao mês. Então, baseado nisso, o ano são 12 vezes 7 dá 84%. Então, aproxima um pouco dos 117% do que o vereador Florencio Neto está questionando. E nós temos absoluta certeza que em 2015 não se vai mais ter necessidade de suplementação, porque o governo pensou e está fazendo tudo dentro do parâmetro para que a administração possa fluir normalmente.
Senhora Presidente, também gostaria de manifestar, porque está há mais de 2 meses nessa casa o orçamento para ser aprovado. E é prerrogativa de qualquer um vereador apresentar emenda a esse orçamento. Hoje é o dia de nós aprovar ou reprovar. A discussão é lógica, tudo bem, deve discutir, mas há alguns dias já está nessa casa, alguns meses que essa casa fez orçamento para ser conhecimento de todos nós. Continua em discussão o projeto de lei orçamentária. Não havendo mais discussão, em votação, vereadores favoráveis à aprovação do projeto de lei orçamentária número 1256, que permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto de lei orçamentária 1256, de 29 de setembro de 2014, aprovado com um voto contra do vereador Florencio Neto. Submeto à discussão do plenário o projeto de lei, senhores vereadores, submeto à discussão do plenário o projeto de lei de número 1259/2014, que altera a lei 1218/2013, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bacabal para o exercício de 2014. Já acabou votando contra essa lei de orçamentária para o ano que vem. A verdade é que mais um ano o orçamento, a lei orçamentária na hora de Bacabal, ela não visualizou e não vai abranger a necessidade máxima da população. Se nós formos analisar as áreas onde foram destinadas, aquelas que o Bacabal mais precisa, foram preteridas em detrimento de outras que não são tão importantes. É só você imaginar, por exemplo, que a Secretaria de Esportes, que precisa fazer um trabalho junto às crianças, junto às comunidades, em todas as modalidades esportivas, hoje em Bacabal, ela dispõe de um orçamento menor do que o gabinete do prefeito. E o gabinete do prefeito foi aumentado em mais de 120% o seu orçamento do ano de 2014 por ano de 2015, e sem nenhuma justificativa, né? E fora isso, eles aumentaram a Secretaria de Administração de 2 milhões para 7 milhões. Coisa que, se fosse aplicada naquilo que realmente está fazendo diferença na vida das pessoas, a gente certamente teria um resultado muito melhor para a cidade de Bacabal. E a gente poderia aqui citar vários outros exemplos da má aplicação desse orçamento. Então, por isso, hoje tive um posicionamento de me posicionar contra essa lei orçamentária anual do ano de 2015 Bacabal, porque eu sei que, da forma como ela está disposta, ela não vai beneficiar a população de Bacabal e ela não vai suprir as maiores necessidades que a população de Bacabal enfrenta e sofre nos dias de hoje. Na sua opinião, onde é que esteve o erro? O erro esteve em escolher como prioridade aquelas secretarias que não fazem tanta diferença na vida da população. É só você pensar qual a diferença faz para o cidadão bacabalense que o prefeito gaste 1.600.000 no seu próprio gabinete, fazendo do seu gabinete penduricalhos de emprego, de amigos, de família, coisa que não condiz com a boa administração. E fora isso, a Secretaria de Finanças, muito grande o orçamento, a própria Secretaria de Administração, como eu citei, passando de 2 para 7, um aumento de quase 300% sem nenhuma justificativa, sem dizer para a Câmara e sem dizer para a população por que essa Secretaria está sendo tão aditivada de um ano para o outro. O que nós queríamos? Nós queríamos era uma Secretaria de Agricultura forte, uma Secretaria de Obras forte, sabe para quê? Para ajeitar as estradas vicinais, para cuidar das nossas galerias, dos nossos esgotos, para poder fazer com que a pavimentação de Bacabal melhore. Essas secretarias que estão no dia a dia com a população foram pouco vistas. E isso é um erro e não tem explicação. Não adianta tentar explicar o inexplicável. O que a gente viu hoje na sessão, infelizmente, foi um orçamento que não vai beneficiar a população. Logo, infelizmente, comunica à população de Bacabal que o ano de 2015 tende a ser mais um ano muito difícil para todos nós.